Vamos dar seguimento ao conteúdo da cultura da mandioca, abordando os temas fenologia e exigências bioclimáticas. O ciclo de desenvolvimento da mandioca é composto por 5 fases, sendo dessas 5 fases, 4 ativas: brotação, formação do sistema radicular, desenvolvimento da parte aérea e acúmulo de reservas nas raízes, e uma fase considerada fase de repouso ou dormência. De forma geral, a necessidade hídrica para essa cultura ao longo do ciclo de desenvolvimento, que é de em torno de 1 ano ou 1 ano e meio, fica entre 600 e 1.500 milímetros ano. E a temperatura do ar ideal gira em torno de 20 a 27 graus, com temperatura ótima próxima a 24 graus, e temperatura base, ou seja, temperatura abaixo da qual a planta cessa o seu desenvolvimento, de em torno de 15 graus. Então, antes de iniciar o estudo da fenologia da mandioca, nós precisamos abordar aspectos relacionados ao plantio dessa cultura. Essa cultura a gente sabe que não é cultivada a partir de sementes, e sim a partir de estacas feitas do colmo da planta, chamadas manivas. Como que a gente faz para selecionar e preparar boas manivas? Então, o primeiro aspecto que a gente tem que observar é o ponto do qual essas estruturas são retiradas. Então, o que a gente espera, né? Que as manivas de melhor qualidade sejam aquelas retiradas da porção média da planta, ou seja, nem muito ao pé, pois essas manivas próximas à base da planta são mais lignificadas e têm, portanto, dificuldade de enraizamento, e nem tão à ponta, porque as manivas retiradas dessa porção da planta, elas estão muito tenras, muito verdes e acabam apodrecendo com maior facilidade no momento do plantio. Bueno, outro fato a ser observado é que essas manivas devem ser coletadas nas plantas que têm em torno de 10 a 14 meses de idade, certo? E quando a gente for fazer o corte dessas manivas, nós devemos priorizar cortes em ângulos retos do que cortes em bisel, já que o corte em bisel, ele apresenta um enraizamento inferior aquelas manivas que são obtidas a partir de cortes retos. Outro fator ainda a ser observado é a porção central dessa maniva, que é denominada de medula, que deve ter mais ou menos a metade do diâmetro total dessa estaca. Se essa maniva tiver, né, uma medula demasiadamente grande, quer dizer, né, que essa maniva, ela está muito verde, ela está muito tenra. E o contrário também é verdadeiro, né? Quando a gente diz que percebe que a medula está muito pequena, quer dizer que essa maniva ela já está passada, ela está muito lenhosa e terá dificuldades de enraizar. Portanto, uma proporção, né, mais próxima dessa imagem aqui observada em B seria a ideal para a gente coletar essas manivas. Bom, então nós já comentamos que essas manivas devem ser retiradas de plantas com 10 a 14 meses de idade, que se nós retirarmos de plantas muito jovens, a tendência é que essas manivas sejam muito tenras, elas vão perder água rapidamente e também vão apodrecer de modo acelerado. E se nós retirarmos de plantas muito velhas, né, acima de 14 meses de idade, a tendência é que essas manivas estejam muito lignificadas, seja difícil dessa estrutura absorver água e difícil também de enraizar. Bom, se nós formos observar
o tamanho que essa maniva deve ter, existe muita discordância na literatura, certo? Algumas literaturas falam que uma maniva ideal ela tem de 15 a 20 centímetros, outros autores citam, né, de 20 a 30 centímetros, mas o comprimento da maniva, ele não é um bom parâmetro para ser observado. O que nós devemos observar? A presença de em torno de 5 a 7 gemas por maniva. O produtor lá no campo chama de óleos, né? Então, nós temos de 5 a 7 óleos na maniva para que ela seja considerada uma boa maniva. E, obviamente, também observar a sanidade. E por que o comprimento não é um bom parâmetro para ser observado? Porque depende da posição que a maniva está na planta, né? Ela vai ter gemas mais próximas, como nessa primeira imagem, tá? Que seria de uma maniva retirada mais ao pé da planta, ou gemas mais distantes, ou seja, né, uma maniva retirada mais à ponta da planta tem essa configuração, tá? Então, a gente deve fazer a contagem do número de gemas por maniva e não se atentar tanto ao comprimento desta maniva. Então, aqui outros exemplos, né? Ó, nessa imagem nós temos gemas muito mais próximas umas das outras do que nesta primeira imagem. Ou seja, né, essas imagens vêm a corroborar com a afirmação de que nós não devemos levar tanto em conta assim o comprimento da maniva e sim o número de gemas em cada maniva. E em relação à sanidade, quando nós temos ataque principalmente de brocas, certo? Essa maniva aqui, ela é uma maniva que não vai ter capacidade de brotar, então ela não deve ser utilizada como forma de propagação. Se a medula dessa maniva também está muito escurecida, é sinal de que ela apresenta já tecidos mortos e, portanto, ela não deve ser empregada na propagação dessa cultura. De forma geral, para a gente ter ideia, certo? Da quantidade de manivas que nós devemos produzir para plantar 1 hectare, claro que vai depender, né, da característica dessa maniva, da quantidade de gemas presentes na maniva, mas por cima, assim, a gente utiliza em torno de 4 a 6 metros cúbicos de maniva para fazer o plantio de 1 hectare. Se nós temos implantado 1 hectare de mandioca, certo? Nós conseguimos, com plantas de 12 meses de idade, produzir manivas suficientes para plantar de 4 a 5 hectares. Outro dado, né? 1 metro cúbico de hastes de maniva pesa aproximadamente 150 quilos e vai fornecer em torno de 2,5 a 3 mil estacas com em torno de 20 centímetros de comprimento. Então, como saber se as manivas que eu, porventura, armazenei, elas estão viáveis para o plantio? Então, aqui no sul, né, que a gente faz a coleta da mandioca nos meses de inverno, a gente vai plantar somente em setembro, outubro, por aí, certo? Então, nós precisamos armazenar essas manivas por um período de tempo. Quando eu vou realizar o plantio, eu preciso saber se essas manivas, elas ainda estão vivas, se elas estão viáveis. Então, existe um teste chamado de teste do canivete, que a gente faz um pequeno corte nessa maniva e observa o fluxo de uma substância chamada de látex, que tem essa cor esbranquiçada. Então, se a seiva, se esse látex, ele flui de forma rápida e abundante, ele nos indica que essas manivas estão adequadas para o plantio, tá? Caso, nesse teste do canivete, eu não perceba o extravasamento dessa seiva, vai me indicar que essas manivas, elas sofreram provavelmente algum ressecamento e não estão mais aptas para produzirem uma nova lavoura.
Então, quando coletar essas manivas? Nós vamos coletar no final do ciclo de desenvolvimento da mandioca, quando a planta apresenta dormência fisiológica, que aqui no sul do Brasil corresponde ao nosso período de outono-inverno. Então, a gente vai ter, nesse período, a paralisação da emissão de novas folhas, certo? E, inclusive, queda progressiva dessas folhas, que se dá no sentido acropetal, ou seja, de baixo para cima. Como armazenar, então, essas estruturas? Então, a gente parte do pressuposto que a gente não deve armazenar as manivas, ou seja, o colmo já cortado nas seções que a gente vai plantar. E sim, armazenar as ramas inteiras, o caule inteiro. Então, a gente deixa para fazer o corte da maniva imediatamente antes do plantio, ou em torno, né, de no máximo 10 dias antes do plantio, a gente já trabalha essa rama cortando em manivas. Mas para armazená-las, a gente deve mantê-las inteiras, para evitar a desidratação excessiva desse material. Essas ramas, elas devem ser armazenadas verticalmente, como dá para ver nessa imagem aqui no cantinho do vídeo, tá? Nunca horizontalmente. E elas devem ser todas emparelhadas na sua base, de forma com que todas as ramas entrem em contato de maneira homogênea com o solo. Isso evita a desidratação desse material e vai melhorar a conservação dele ao longo do tempo. Então, vamos passar para os estágios da escala fenológica. Então, nós temos, em primeiro lugar, o período de brotação, que pode variar de 5 a 15 dias após o plantio. Esse plantio ele vai ser feito, pode ser feito em covas ou em sulcos contínuos, colocando-se uma maniva por cova a uma profundidade de 10 centímetros. Essas manivas, elas podem ser plantadas de forma horizontal ou vertical. Bom, o plantio de forma horizontal, ele é mais trabalhoso, porque pressupõe a abertura de um sulco e depois a necessidade de fechar esse sulco, já com as manivas inseridas ao longo do seu comprimento. Porém, né, lá no momento da colheita, a colheita se torna mais fácil, porque as raízes tendem a não se aprofundar tanto. Em contrapartida, nós temos o plantio vertical, tá? Onde o próprio plantio ele é facilitado, porém, na hora da colheita, nós vamos ter um aprofundamento das raízes, e isso vai dificultar o processo. Ainda existem a possibilidade de se fazer o plantio mecanizado da forma tradicional, ou seja, dispondo as manivas horizontalmente, tá? Só que esse plantio mecanizado, ele não é totalmente mecanizado, ele precisa ainda de operadores. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no que seria o plantio vertical e o plantio horizontal. Então, no plantio vertical, a gente vai, como diz o nome, né, dispor as manivas verticalmente, enterrando cerca de 2/3 desta maniva no solo. O restante é deixado, né, acima do nível do solo. Logicamente, a gente tem que observar a posição dessa maniva, não fazendo, né, a colocação dessas manivas de ponta cabeça, tá? Deve seguir a mesma posição que elas estavam na rama, certo? É mais fácil o plantio assim? É, mas a colheita ela vai se tornar mais onerosa, porque a gente vai ter mais dificuldade de arrancar essas raízes do solo. Já no plantio horizontal, que pressupõe a abertura de um sulco, né, nós vamos colocar essas manivas deitadas ao longo desse sulco e vamos ter que recobri-las depois com terra.
É mais trabalhoso o plantio, porém, as raízes ficam de forma mais superficial e a colheita se torna facilitada. O plantio pode ser feito tanto manual, que é o que ocorre na maioria dos casos, né, utilizando enxada ou auxílio da tração animal, ou pode ser mecanizado. Nós temos disponíveis plantadeiras de mandioca de 2 linhas ou de 4 linhas, que vão ter capacidade para 1,5 metros cúbicos de maniva ou 4 metros cúbicos de maniva. Obviamente, existe ainda a necessidade de plantadores, dispondo então essas manivas, retirando, né, desse depósito e colocando no local que vai largar essas manivas no solo. O plantio ele ainda pode ser convencional, com preparo da área, ou pode ser feito ainda em plantio direto. Como que a gente calcula a quantidade de manivas necessárias para o plantio? Então, quando a gente faz um plantio em fileira simples, o cálculo é bastante simples, né? Se nós vamos utilizar um espaçamento de 1 por 1, nós vamos ter, então, a demanda de 10.000 manivas para 1 hectare. Agora, se nós vamos optar por fileiras duplas, que pode ocorrer, né? Que a gente vai utilizar 60 centímetros entre plantas, 60 centímetros entre fileiras e 2,20 metros entre fileiras duplas, nós podemos fazer um uso de uma fórmula que vai nos ajudar a chegar neste valor. Então, a gente usa D, a densidade de plantio, né, que a gente quer descobrir, a distância entre fileiras duplas, B e C, a distância entre as plantas nas fileiras duplas. Tá? Então, a gente chega facilmente nesse valor, né, de manivas necessárias para plantar 1 hectare. Então, em relação ainda que ao plantio, né, a época ideal é no início da estação chuvosa, onde nós temos umidade e calor para promover a brotação e o enraizamento dessa cultura. Obviamente, o Brasil é um país de extensões territoriais e essa data de plantio ela vai variar muito de acordo com o local que nós estamos. Então, aqui para nós, né, no Rio Grande do Sul, se recomenda o plantio de setembro, outubro até novembro, tá? E a colheita vai ser realizada em torno de junho, julho, por aí, tá? O espaçamento, né, vai depender da configuração que nós queremos utilizar. Normalmente se usa um espaçamento de 1 por 1, ou pode ser um pouco mais adensado, 1 por 0,60, tá? Ou aquela configuração de fileiras duplas, que eu já comentei com vocês, que geralmente é utilizada quando se pretende fazer um consórcio com outra cultura de ciclo mais curto, como por exemplo milho, feijão, tá? Então, aqui nós temos imagens de lavouras em fileira simples, lavouras em fileira dupla e lavouras em fileira dupla com consórcio com outras culturas. No caso da imagem aqui, com a cultura do feijão. Em relação à adubação e calagem, o que nós temos a comentar? Normalmente, se fala que a cultura da mandioca é uma cultura pouco exigente em fertilidade. Isso é verdade. Mas não quer dizer que é uma cultura que não responda à melhoria dos aspectos químicos do solo. Então, aqui nessa imagem, a gente pode observar uma lavoura de mandioca que foi estabelecida numa área onde não foi realizada a calagem e uma outra imagem numa área onde foi feita a calagem. Então, a gente deve, obviamente, melhorar esse solo para que a gente tenha um bom rendimento dessa cultura, certo? O pH ideal está em torno de 6,5. O fósforo deve ser aplicado todo no plantio e o nitrogênio e o potássio normalmente se recomenda
aplicar metade da dose requerida no plantio e a outra metade em cobertura, entre 30 a 60 dias após a brotação da planta. Algumas literaturas recomendam essa adubação de nitrogênio e potássio em 3 parcelas, mas a gente sabe, né, que isso incute um gasto, né, a mais nessa outra operação de adubação de cobertura. Então, só para a gente ter ideia na quantidade de nutrientes extraídas quando eu pretendo produzir aí 1 tonelada de raízes de mandioca. Então, o total ele está apresentado nessa última coluna, certo? E a gente deve observar a ordem de absorção desses nutrientes. Então, a mandioca, ela tem uma requisição um pouco maior de potássio, seguida do nitrogênio, cálcio, fósforo e magnésio. Então, vamos adiante aqui, né, na brotação. Então, saímos ali do plantio, vamos para a brotação. O que ocorre primeiro? A emissão das raízes, certo? Então, a primeira estrutura que vai brotar nessa maniva são as raízes fibrosas. Ainda não temos raízes tuberosas, apenas fibrosas. E logo em seguida nós temos a brotação da parte aérea. Em torno de 10 a 12 dias, nós temos o surgimento das primeiras folhas nessa maniva. A temperatura ótima, que é um pouquinho mais elevada, certo? Em torno de 28 a 30 graus. E temperaturas muito altas acabam inibindo esse processo de brotação de forma indireta, pois causam ressecamento dessa estrutura, que, por consequência, vai impedir a brotação. Então, aqui mais uma imagem, né, do processo de brotação um pouco mais adiantado, onde a gente pode ver aqui o corte reto da maniva, a emissão bem abundante de raízes fibrosas e a emissão da parte aérea nas gemas da maniva. O ciclo de desenvolvimento da mandioca segue agora com a formação mais abundante do sistema radicular. Então, isso se dá em torno de 15 a 90 dias após o plantio, e nessa fase, embora a gente não consiga distinguir o que é raiz fibrosa e o que é raiz tuberosa, nós já temos a emissão, tá, das raízes tuberosas junto a essa maniva. O aspecto visual, como eu comentei, é semelhante ainda à das raízes fibrosas e das raízes tuberosas. Então, nesse momento, o que nós temos? Crescimento em comprimento dessas raízes. Elas vão crescer em comprimento, mas ainda não vão acumular nenhum tipo de carboidrato. O ciclo de desenvolvimento se segue com o desenvolvimento da parte aérea, tem uma duração de mais ou menos 90 dias, e o interessante é que a gente tem uma boa sanidade dessa parte aérea, porque quanto mais tempo a folha da mandioca permanecer aderida a essa planta, mais energia ela vai poder armazenar posteriormente na raiz tuberosa, o que vai resultar em maior produtividade. Aí sim, nós entramos no período mais longo do ciclo de desenvolvimento da cultura, que é o estágio de acúmulo de reserva nas raízes. Esse estágio ele tem uma duração de em torno de 5 meses, tá? Do segundo ao terceiro mês após o plantio, nós vamos ter a diferenciação das raízes fibrosas em tuberosas e vamos começar, então, a observar o crescimento dessa raiz não mais em comprimento, mas em diâmetro, que é o que a gente chama de crescimento radial. Na parte aérea, a gente consegue observar a lignificação das ramas ou ramos, tá? Que vão se tornar cada vez mais lignificados até chegar no momento final desse ciclo, que seria o momento de repouso. Então, o que a gente observa aqui?
né? Vamos observar esse gráfico que marca no eixo X os dias após a brotação ou emergência dos brotos, certo? E no eixo Y, o percentual de matéria seca total em cada uma das partes da planta. Então, nós vemos a maniva semente, a que foi plantada no solo, ela tem um decréscimo da sua massa seca total em relação ao restante da planta, certo? E aqui nós observamos as folhas, elas têm um pico e depois um decréscimo, né? Até porque elas começam a partir, né, de dado momento a senescerem. A haste, ela tem um aumento gradual, mas não muito intenso, e nós temos aqui, a partir, né, dos 75 dias após a brotação, o acúmulo de reservas nas raízes. Aí nós chegamos no último estágio do ciclo de desenvolvimento dessa cultura, que vai ter uma duração aí de em torno de 1 a 3 meses, dependendo da cultivar, que é o momento inativo da planta, onde ela entra em repouso ou dormência. Então, nós vamos ter a queda das folhas dessa cultura, tá? No fim da fase vegetativa, e, consequentemente, a migração de toda a reserva que foi acumulada nas folhas para as raízes, certo? Então, nós vamos ter o aumento da massa seca das raízes, chegando nesse ponto aqui ao peso máximo, e então o momento ideal para colher as raízes tuberosas. Se essa planta permanecer no campo, não for colhida, em dado momento ela vai reiniciar o seu ciclo de desenvolvimento, resultando na redistribuição dos fotoassimilados da raiz para a parte aérea. Então, o que nós devemos fazer? Colher essas raízes tuberosas antes que elas comecem a perder o que foi acumulado para um novo crescimento da cultura, tá? Então, ó, o primeiro ciclo de desenvolvimento se encerra entre 9 a 12 meses após o plantio. Esse tempo aqui varia com a cultivar. E se nós não colhermos essa planta, nós vamos ter um segundo ciclo de desenvolvimento, onde nós vamos ter a nova formação de ramos e de folhas até o 16º mês, e, de novo, a formação de amido para repouso entre o 17º e o 22º mês. E a planta vai entrar novamente em repouso após esse novo ano de desenvolvimento. Então, vamos partir do princípio que a gente vai, após esses 9, 10, 12 meses de desenvolvimento, vamos colher essas manivas, certo? Então, nós vamos cortar as ramas, mantendo de 15 a 30 centímetros acima do nível do solo, né? Que vai ser um ponto onde a gente vai ter para puxar essas raízes do solo, tá? As ramas, desculpa, que nós podamos, nós vamos manter para a produção de manivas para o novo ciclo de desenvolvimento, certo? Então, nós vamos cortar e armazenar elas inteiras, como eu já comentei com vocês. Então, a parte bem superior da planta, a parte da ponta, nós vamos descartar, nós não utilizamos para fazer manivas, porque elas são muito tenras. A parte central, a parte mediana, é a parte ideal para fazer manivas. Se necessário, né, se faltar manivas, nós devemos utilizar, então, a parte mais ao pé, em detrimento da parte da ponta, certo? Que vai ser descartada. E nós vamos manter uma altura do corte em relação ao solo aqui de 15 a 30 centímetros, que é onde a gente vai utilizar, então, para puxar essas raízes do solo, tá? Então, a gente vai colher essa planta, essas raízes,
com em torno de 12 meses, tá? O ideal é de 7 a 8 meses, quando nós vamos ter raízes mais finas, tenras e pouco fibrosas. Se o destino dessa mandioca não é para consumo in natura, se é para a indústria, a gente pode colher ela um pouquinho mais velha, porque ela vai estar mais fibrosa e vai ter um maior acúmulo de amido. Mas daí, para consumo in natura, ela se torna muito rígida, muito dura, o que não é interessante. Essa colheita é feita de forma manual, semi-mecanizada ou mecanizada, tá? Se a gente não tiver condições, né, de colher tudo de uma vez só, a nossa área, tá? Ou, de repente, o preço de mercado não está muito atrativo, a gente pode esperar um pouquinho mais de tempo para colher, porque elas ficam, entre aspas, né, armazenadas no solo. O que a gente não pode deixar é passar muito tempo, deixar essa mandioca muito velha, que ela vai se tornar muito fibrosa, ou deixar também que a planta reinicie o seu ciclo de desenvolvimento, porque daí essas raízes vão perder o que foi acumulado durante o período de ano anterior, certo? Então, uma certa flexibilidade quanto ao momento de colheita a gente tem, não exagerando. Então, na colheita, tá? Primeiro passo, a gente podar as ramas, já comentei com vocês, né? Deixando de 15 a 30 centímetros acima do nível do solo, de maneira com que a gente possa agarrar nessa estrutura e puxá-la do solo, como a gente vê nessa imagem aqui, bem no canto, ou que um implemento de colheita possa também abraçar essa estrutura, né? Essas ramas e puxá-las do solo. Interessante a gente fazer o uso de um afofador. O que é um afofador? É um implemento que vai passar entre as linhas de plantio para soltar um pouco esse solo e facilitar o arranquio das raízes tuberosas, certo? Aí nós vamos para o terceiro passo, que seria o arranquio das raízes, que é executado de maneira manual, com a ajuda de alguma ferramenta, ou através de implementos mecanizados que já existem, né, para essa cultura, como essa imagem que a gente pode ver aqui. E, por fim, nós vamos despinicar. O que é despinicar? Soltar essas raízes, porque elas são desenvolvidas de forma agrupada, né? Então, nós vamos separá-las, individualizá-las, certo? Então, atenção, né? A raiz da mandioca, ela é um produto perecível. Então, o que acontece? Após a colheita, a tendência é que ela murche, tá? E em muitos casos ocorra uma certa oxidação dessa raiz, tá? Que dá um aspecto arroxeado a essa estrutura. Então, o que deve ser feito para conservá-la por um período de tempo maior? A gente deve congelar essas raízes. Então, o que se faz? As raízes são colhidas, elas são processadas. O que é o processamento? É despinicar e descascar, e elas são, assim que possível, né, depois, né, de feita toda a higienização, são congeladas. Aí a gente consegue manter características adequadas desse produto por um período de tempo maior, senão a tendência é que ela logo pereça e não esteja adequada para o consumo. Então, o que a gente tem de produtividade média das nossas lavouras? A gente viu nas aulas anteriores dessa cultura que a produtividade ela varia bastante de acordo com a região do Brasil, né, que a gente se encontra, e fica aí em torno de 15 a 20 toneladas por hectare. O rendimento industrial é de 25 a 30% para a produção de farinha, certo? Então, 1 tonelada de raiz vai resultar de 250 a 300 quilos de farinha. Vamos ver aqui as datas, né, de plantio e colheita. Então, vamos focar na região sul, que é a região que a gente está. Então, o plantio é recomendado ser realizado aqui em amarelo, né, de setembro até novembro.
Então, a planta vai, durante todo esse período de tempo, brotar, desenvolver folhas, acumular reservas, tá? Aí, no fim, lá de maio, a gente já tem plantas prontas para serem colhidas, certo? Claro que vai depender da cultivar, né? Algumas cultivares têm o ciclo de desenvolvimento um pouquinho mais longo do que outras, mas aqui por meados de maio, junho, é o período ideal para colheita. E ela vai permanecer, essa planta, em repouso até mais ou menos agosto. Então, se a gente não quiser colher essa planta em maio, a gente quiser esperar um pouquinho, a gente pode, tá? O que a gente não pode é deixar para colher lá em setembro. Por quê? Porque em setembro ela vai começar a rebrotar, ela vai iniciar um novo ciclo, ou seja, que eu chamei aqui embaixo, né, de segundo ciclo, ciclo de rebrote, ou um novo plantio. Então, nesse período aqui, setembro, outubro, novembro, ela já está rebrotando e, portanto, ela vai mobilizar as reservas da raiz tuberosa para os novos brotos, certo? Então, ela não pode ser colhida nesse período, já passou tempo demais. E assim segue, né, um novo ciclo de desenvolvimento, certo? Bom, então vamos chegando aqui para o final, né, da nossa aula, onde nós vamos abordar o zoneamento e cultivares. Vamos ver. Então, nós temos as cultivares enquadradas quanto ao ciclo precoce, semi-precoce e tardias. Então, vejam bem, as cultivares precoces, elas conseguem ter uma colheita dentro de 8 meses, enquanto cultivares tardias podem demorar até 24 meses para serem colhidas. Normalmente, as cultivares de mesa, tá? Que são aquelas onde as raízes tuberosas são destinadas para o consumo in natura, elas variam aí de um ciclo precoce até semi-precoce no máximo, tá? E as cultivares tardias normalmente são aquelas destinadas à indústria, que são as mandiocas bravas, que não é recomendado o consumo in natura. Quanto à finalidade, como é que essas cultivares são classificadas? Como cultivares de mesa, né, que se observa? A produtividade na hora da seleção, né, das cultivares, o fácil descascamento e o cozimento, certo? Precisa ser uma raiz macia, ter um sabor agradável. Já as cultivares industriais, a gente não está muito preocupado com o aspecto do cozimento, mas sim com a quantidade de amido que essas raízes são capazes de depositar para ter depois, né, um bom rendimento industrial. E aqui, ó, a polpa deve ser branca, tá? Para fazer aquela farinha branca, que é o que a maioria das pessoas preferem, tá? E ainda existem cultivares que são direcionadas à alimentação animal, onde o crescimento da parte aérea vai ser mais interessante do que o crescimento do próprio sistema radicular, certo? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de cultivares desenvolvidas pela Embrapa. Então, a gente vê o uso aqui, né? Logo abaixo do nome da cultivar diz o uso para a indústria, né? Ou para mesa. Lembrando que na aula anterior nós vimos que não existe uma forma de diferenciar essas cultivares morfológica no campo. Não existe nenhum aspecto que eu possa observar, por exemplo, o tipo de folha ou o tipo de caule. Então, a gente deve ter consciência, né, na hora que a gente está fazendo o plantio, de que essa cultivar é destinada à mesa ou à indústria, né? Visto que as cultivares de indústria, elas não podem ser consumidas de forma in natura. E aqui, para o Rio Grande do Sul, em relação ao zoneamento, nós temos períodos de plantio, 3 períodos de plantio. O primeiro aqui de 21 de agosto a 10 de setembro, de 11 a 20 de setembro, certo? Setembro. E aqui de 21 de setembro a 30 de novembro, tá?
Então, o que nós temos? Em verde escuro, cultivo anual e bianual, certo? E nas áreas em verde claro, cultivo anual. Ou seja, né, se nós temos cultivares mais tardias, elas devem ser plantadas apenas nessa zona mais escura, que é onde nós temos a indicação de cultivo bianual. Questão climática, né? Vejam bem, existe uma zona aqui no Rio Grande do Sul, bem aqui na serra, né? Que não é indicado o plantio de mandioca de nenhum tipo de ciclo, porque é uma zona muito propícia de ocorrência de geadas e, portanto, não é indicado para essa cultura. Então, eu já terminei o conteúdo aqui, gostaria de agradecer aos que assistiram a aula, tá?